Só um pouquinho, gente, só para iniciar a gravação aqui. Agora sim. Então, bom dia para quem entrou depois que eu dei bom dia. E bom dia. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender porcentagem, juros simples e juros compostos. Então, vamos começar pela porcentagem. Então, a porcentagem ou percentagem representa uma razão cujo o denominador é 100. Indica uma comparação de uma parte com um todo. O símbolo ali, por cento, é usado para designar uma porcentagem. Pode falar. Desculpa te atrapalhar, mas a aula passada não ficou um conteúdo pendente ali, que tu falou que tu ia dar uma explicaçãozinha rápida na outra aula, no caso hoje? Não ficou. Ficou os exercícios que eu postei, a resolução já no... Sora, acho que ficou assim. Eu vou olhar no Drive ali o nome. Tá. Sora, você está me escutando? Sim, pode falar. A aula passada ficou a fatoração de fazer. A senhora não passou. Deixa eu ver aqui. É a fatoração, Sora, que tu... é bem pequenininha ali antes do exercício. É verdade. Desculpa, então. Eu vou buscar o arquivo. Só um pouquinho. Vou parar o compartilhamento aqui. Daí eu já busco e relembro. Realmente eu não me lembrava. Só um pouquinho. Essa aula como não é semanal, ela se torna bem possível para esquecer as coisas. Vou voltar a transmitir. Os exercícios tu vai frisar com a gente, Sora, ou tu vai só passar o conteúdo de hoje? Eu botei a resolução lá no Drive. Ah, sim. E qualquer dúvida, vocês me falem. Tá. Então, fatoração. A fatoração consiste na representação em números primos, que são chamados de fatores. Tá? Exemplo. Ali 40. A forma fatorada do 40
a gente vai fazer parecido que nem o MMC. A gente vai botar o 40 e vai puxar a linha assim. E a gente vai dividir por fatores primos, né? Então, números primos 2, 3, 5, 7, assim por diante. Então, aqui o 40 a gente consegue dividir pelo número primo 2. Então, 40 dividido por 2 é 20. O 20 a gente consegue dividir por 2, que fica 10. O 10 a gente consegue dividir por 2, que fica 5. E o 5 a gente divide pelo número primo 5. Tá? Então, essa aqui é a forma, é o começo para a gente começar a escrever a forma fatorada. Então, a gente tem aqui que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, a forma fatorada do 40 é a junção desses números. Por exemplo, se a gente tem mais de um número, a gente pode botar ele como forma de potência. Então, a forma fatorada do 40 é 2 ao cubo vezes 5. Tudo bem? Sim. Tá. Agora vamos lá no 355. Então, o 355 a gente pode dividir começando pelo 5. Então, isso dá 355 dividido por 5 dá 71. O 71 a gente consegue dividir, vamos testando. Por 5 não dá, por 7 também não dá, por 11 também não, por 13 também não. Por 17 também não. Por 21 também não. Vamos pensar 71 por 10, Então, como a gente não achou nenhum número primo, claro, a gente testou só até os 21, né? Mas para a gente não tomar muito tempo, acho melhor pegar os números primos aqui, daí a gente... Números primos, que acho que vai ficar melhor. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17. Vamos ver aqui. É tanto número primo que... Dezenove, 23, 31, 37, 41, 43, 47, 47, 53, 59, 61, 67. E temos o 71 como número primo. Então, se a gente tem o 71 como número primo, a gente pode dividir ele por 171, porque a fatoração é uma divisão por fatores primos. Então, a forma fatorada do 355 é 5 vezes 71. Tudo bem, gente?
Sim, senhora, tudo certo. Tá. Agora o 1250. O 1250, como termina por 2, a gente consegue dividir por 2. Então, 1250 dividido por 2 é igual a 625. O 625 não dá para a gente dividir por 2 nem por 3. Então, então, a gente vai dividir por 5, porque ele termina por o número 5. Então, 625 dividido por 5 é igual a 125. Dividimos de novo por 5. Isso é igual a 25. Divide de novo por 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, a forma fatorada é 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Como repete o mesmo número, a gente pode botar na forma de potência, né? Então, 1250 é igual a 2 vezes 5 elevado na quarta potência. Tranquilo, gente, essa parte? Sim, senhora, bem tranquilo. Tá bom. Basicamente, a fatoração é isso, tá? Outro exemplo que eu vou dar para vocês é quando tem uma raiz que ela não é exata, certo? Por exemplo, a gente tem a raiz de 8. A gente pode fatorar essa raiz, certo? Por exemplo, a gente faz do mesmo jeito como a gente fazia aqui do 40, do 355 e 1250. Divide por fatores primos aqui. Então, a gente consegue dividir por 2, que é 4, por 2, que é 2, por 2, é 1. Numa raiz, quando tu quer fatorar, a gente primeiro tem que montar aqui, então, 2 vezes 2 vezes 2. E a gente pode observar que esse 2 vezes 2 vezes 2 nada mais é que é 2 ao cubo, né? Que pode ser escrito ainda como 2 ao quadrado vezes 2. É importante representar, quando é uma raiz quadrática, os números elevado com o mesmo número que o índice. Por exemplo, a raiz quadrada ela tem um doisinho aqui. Então, é importante a gente frisar esse 2 aqui também. Por quê? Vamos montar aqui. Então, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Como a gente tem esse índice 2 aqui, a gente pode tirar da raiz esse 2, porque ele se corta. Porque nada mais é que 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, é igual a 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente pode tirar esse 2 aqui para fora. Então, vai ficar 2 a raiz de 2. Então, essa é a forma fatorada da raiz de 8. Tudo certo, gente? Tudo, senhora. Tranquilo. Certo. Vamos fazer mais um exemplo aqui da raiz, para ficar bem claro. Raiz de 120. Vamos aqui por fatores primos. 120. 120 termina por 0, dá pra gente dividir por 2, por 5, enfim. Mas como o primeiro fator primo é o 2, a gente divide pelo 2. 120 dividido por 2 é 60. O 60 dá para dividir por 2. 60 dividido por 2 é 30. 30 dividido por 2 é 15. 15 a gente pode dividir por 3 ou por 5, mas a gente vamos fazer o 3 porque o 3 vem antes do 5, né? Então, 3. 15 dividido por 3 é 5. E a gente divide por 5 é 1. Então, vamos fazer aqui a forma fatorada.
a gente observa aqui que tem 3, 2. Mas vamos juntar só de 2 em 2, como é uma raiz quadrada, né? Então, aqui, fica 2 ao quadrado vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, a forma fatorada. Vamos para a forma fatorada. Raiz de 120 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2, vezes 3, vezes 5. Como esse 2 aqui é o mesmo do índice, a gente tira ele para fora. E fica 2, raiz de 2 vezes 3 vezes 5. Vou fazer aqui embaixo. Então, fica 2. E agora a gente multiplica esses aqui. Porque, né, não vamos deixar aqui uma multiplicação dentro, né, da raiz. Então, fica 2. Raiz de 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Então, a forma fatorada da raiz de 120 é 2 raiz de 30. Certo, gente? Prof, eu só Sim, não professor. entendi. Por Uhum. exemplo, tu botou o 2 pra fora da raiz. De onde veio aquele 2? Aquele 2, Veio da potenciação, no caso? e aqui, ó. Tá vendo? A gente fez aqui por fatores primos, né? Então, se a gente fosse fazer aqui, vamos fazer aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, a gente poderia juntar aqui como de 3 em 3, né? 2 ao cubo seria. Como aqui, né? Seria, a gente juntaria tudo. Mas, como é uma raiz quadrada e o índice aqui, ó, esse aqui é o índice, é 2, para a gente conseguir tirar ele da raiz, a gente tem que juntar de 2 em 2 os mesmos números. Então, aqui a gente tem 3, 2, mas a gente junta ele de 2 em 2. Para conseguir tirar da raiz. Conseguiu entender agora? Mais ou menos, tá? Daí no caso, então, o número que vai pra fora da raiz é o número da potência. Ou não? Não, é a base, no caso. Aqui Ah, a tá, gente entendi. só está juntando dois números para representar a quantidade de números aqui que tem multiplicados, no caso. Então, Tá, aqui 2 ao entendi. quadrado quer dizer que é 2 vezes 2. Uhum. Por exemplo, se fosse uma raiz cúbica. Uma raiz cúbica de 6. Opa, de 6 não. Vamos fazer outro número. Raiz cúbica de... Deixa eu ver, 2, não. Raiz cúbica de 20. A gente sempre tem que levar em conta esse 3 aqui, ó, o índice. Esse aqui se chama índice. Então, aqui vamos fazer aqui a raiz cúbica. O 20 a gente consegue dividir por 2, que dá 10 por 2. Não, vamos fazer, não dá para ser por 20. Por 20 não vai dar certo. Desculpa. Vamos ver raiz cúbica. Vamos fazer por 20 para até dar um exemplo para vocês. De quando não dá certo. 20 dividido por 2 é 10, por 2 é 5, por 2 é 1. Por exemplo, a raiz cúbica aqui, a gente teria que juntar de 3 em 3 os números iguais. Mas a gente não tem como aqui, porque só tem 2 números que são iguais e um que é diferente, 3, né? 3 aqui, mas só seria 2 ao quadrado vezes 5. Botando aqui na raiz, então 2 ao quadrado vezes 5 não daria para... A raiz é cúbica. Não daria para fazer a fatoração, né? Então, a raiz cúbica de 20 não tem fatoração. Vamos ver outro exemplo aqui com a raiz cúbica.
150. Vamos fazer aqui. Ver se dá certo. Então, 150 dividido por 2, 75. Podemos dividir o 75 por 3. Que é igual a 25. No caso, esse aqui também não vai dar, ó. Então, como aqui a gente não tem 3 números iguais, e o 150 não tem forma fatorada, né? Vamos pensar num número que dá para fazer. Vocês podem dar sugestões também, gente. Vou fazer aqui. Aqui, ó, 1250. 125, show. Vamos tentar fazer aqui. $125. Divide por 5. Então, 125 dividido por 5 é 25. Que divide por 5. Esse foi um bom exemplo. Por quê? Quando a gente tem uma raiz cúbica de, por exemplo, de 125, então isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 5 ao cubo. Ou seja, a raiz cúbica de 125, ela tem raiz exata, que é 5. Vamos ver outro exemplo. Ali do 1250. Raiz cúbica de 1250. Então, a gente divide por 2. Vamos copiar aqui já. Fica mais fácil. Aliás, vamos copiar essa parte aqui. Gente, só deixa eu tirar o gato aqui, que ele tá atrapalhando nossa aula. Tadinho, Sora. Hein? Ele é chato, o gato é chato demais. Coitadinho, Sora. Tá, agora a gente vai conseguir. Ali a forma fatorada aqui do 1250. Então, aqui fica 625, que a gente divide por 5 e fica 125. 125 dividido por 5 é igual a 25. 25 dividido por 5 é 5. E 5, 1. Então, a gente tem aqui, como é uma raiz cúbica, a gente pode juntar de 3 em 3, ó. Então, fica 2 vezes 5 ao cubo vezes 5. Então, aqui fica uma raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo vezes 5. A gente pode só tirar esse 3 porque ele está elevado no mesmo índice aqui, né? Então, é 5 raiz de 2 vezes 5. Ou seja, a raiz cúbica de 120, de 1250 é a mesma coisa que 5 raiz cúbica de 10. Tranquilo, gente? Entenderam? Que depende do índice para a gente conseguir fatorar uma raiz. Sim. Tá. Tudo certo aqui na fatoração?
Sim. Eu vou passar, então, para outra aula, então. Que é a porcentagem. Então, a porcentagem. A porcentagem, ou percentagem, ela representa uma razão, um denominador 100. Né? E a gente está comparando uma parte com um todo. Tá? Então, o valor da porcentagem, ele pode ser representado por uma fração centesimal. Tá? Por exemplo, a gente tem 30%. 30%. 30%, como é uma razão cujo denominador é 100, o porcento quer dizer que é 30 dividido por 100, certo? E isso aqui é a mesma coisa numa forma decimal que 0,30. Então, essas formas aqui de fração centesimal e a forma decimal são meios que a gente consegue para calcular a porcentagem. Se a gente comparar a porcentagem com algum valor ou algo assim, certo? Como eu já disse, a gente tem como calcular a porcentagem com a fração decimal e fração centesimal. Peraí que eu escrevi errado. Como aqui é tudo ao vivo, a gente não consegue cortar, né? Bom, as formas de calcular a porcentagem. Regra de 3, a gente consegue. Transformar a porcentagem em uma fração centesimal, o que a gente fez aqui. Ou transformar a porcentagem em um número decimal, que a gente fez aqui. Então, para ficar bem claro, a gente pode fazer outro exemplo aqui. Então, por exemplo, 55% é igual a 55 sobre 100 na sua forma de fração, um denominador 100, ou ainda é igual a 0,55, que é a forma decimal. Então, aqui é a fração com o denominador 100, ou centesimal, fração centesimal, ou da forma decimal, tá? Tudo certo? Sim, senhora. Não estão dormindo, né? Não, senhora. Tá bom. Tá. Não, senhora. Independente se a gente tem essas três formas, a gente vai escolher a que a gente se adapta mais, né? Então, as três formas são possíveis de resolver. Pela regra de 3, ou se tu transformar a porcentagem ali. Tá? Vamos fazer o primeiro exemplo. Eu vou fazer das três formas para mostrar para vocês, tá? Calcule 40% de 150. Então, a primeira forma a gente vai fazer por regra de 3. Então, primeira regra de 3. Vamos fazer aqui, dividir em 3 partes. Regra de 3. A regra de 3 a gente vai fazer assim. Um lado a gente vai botar a porcentagem e o outro lado os valores.
Então, a gente vai começar o 150. O 150, como ela diz ali, calcule 40% de 150, o 150 é igual a 100%, que é o todo. Como a gente quer saber aqui os 40%, aqui é o x, porque a gente não sabe o valor, né? Então, aqui, fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter 100% igual a 150 vezes 40%. Mas a gente não pode deixar dessa forma, assim, de porcentagem. A gente tem que transformar numa fração ou em um número decimal. Na minha opinião, é mais fácil botar para fração. Tá? Vamos fazer botando para fração. Então, como é um todo, a gente tem 100 por 100. Eu esqueci do x, gente. Então, 100 dividido por 100, x, igual a 150 vezes 40%, que é 40 sobre 100. Aqui, como é 100 dividido por 100, a gente já pode falar que é 1, né? 1x. E aqui a gente faz a multiplicação. Então, 150 vezes 40 é 6.000 dividido por 100. Então, 1 vezes x a gente pode representar só por x. Então, 6.000 dividido por 100 é igual a 60. Então, 40% de 150 é 60. A gente pode fazer de outra forma ainda, que é transformar essa porcentagem. Não é... não é 600. Se fosse 600, seria uma divisão por 10. 6.000 dividido por 10 é 600. E se tu for pensar assim, se o todo é 150, não tem como 40% ser 600, né? Tá? Certo? Entendido? Para o usuário ali que... Tudo bem, acontece, a gente erra. Vamos fazer esse mesmo cálculo aqui, ó. Só que daí transformando essa porcentagem em um número decimal. Vamos fazer aqui, ó. Então, ó, 100% vezes x igual a 150 vezes 40%. Se a gente levar por base essas frações aqui, e isso aqui, na verdade, é 1, né? Que é o todo. Então, 1 vezes x, que é igual a 150 vezes 40% é igual a 40 sobre 100. Se a gente fizer a divisão aqui, é igual a 0,40. Então, 40% é igual a 40 sobre 100, que ainda é igual a 0,40, na forma decimal. Então, 1 vezes x é x, e 150 vezes 0,4, ou 0,40, é igual a 60, que deu a mesma coisa que no outro. Então, independe se tu quer fazer por forma decimal ou por forma fracionária, né? Vamos fazer transformando direto essas porcentagens em sua fração. Então, ele quer... Vamos botar aqui. Tá tranquilo a regra de 3 ali?
Sim, senhora, tá tranquilo, mas eu não precisaria fazer por essa forma, assim. Exato. Eu também não. Por isso que eu sempre transformo em número decimal. É mais fácil. Vamos fazer aqui pela forma fracionária. Forma de fração centesimal. Então, o todo que a gente tem, 150, né? Esse é o todo. E aqui a gente quer saber os 40%, né? Antes de fazer qualquer coisa, a gente transforma em forma de fração, 40%. Então, 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. E aí, a gente vai fazer uma coisa bem mais fácil, que é simplesmente pegar o todo, 150, e multiplicar pelo 40 sobre 100, que é o 40%. Então, isso aqui vai dar 6.000 dividido por 100, que nada mais é que 60. Claro, daí alguém vai perguntar, mas tu fez a mesma coisa que na regra de 3. Sim, só que daí é um caminho mais simplificado. Eu não preciso montar ela dessa forma aqui e fazer todas as transformações. Eu posso direto fazer a transformação do 40%, sabendo que o 150 é o todo. Certo? Alguma dúvida? Não, senhora, tá bem tranquilo. Tá. Vamos fazer aqui pela forma decimal. A gente sabe que o 150 é o todo, né? E o 40% é o que a gente quer saber desse todo. Então, 40% nada mais é que 40%, que a gente já calculou, e ainda é igual a 0,40 na forma decimal. Como no modo fracionário, a gente vai pegar o todo e multiplicar pela porcentagem em forma decimal. Então, 150 vezes 0,40. Então, 150 vezes 0,40 é igual a 60, que é referente aos 40% do 150. 60 no caso. Tudo certo nessa parte? Sim, senhora, tá bem explicadinho. Certo. Vamos passar para o 2 aqui. Exatamente, esse parece muito mais prático. Tem razão ali. O 2. O 2 é assim. 100 é 10% de qual valor? Então, aqui, ele quer saber o todo. E não a porcentagem, no caso. O valor da porcentagem. Ele diz que o 100 é referente a 10% de um valor X, que a gente não sabe. Então, se a gente não sabe o valor, certo? A gente tem que achar esse valor. E a gente acha dessa maneira aqui. A gente tem o 100, que é igual à multiplicação desse x pela porcentagem. Eu já vou pelo 10%. Como a gente fez aqui, nesse caso aqui. A gente tinha um todo multiplicado pelo x, que era igual a porcentagem, desculpa, do todo, que era igual a 150 vezes a porcentagem que a gente queria saber. Então, esse valor aqui a gente vai procurar, como esse aqui.
Então, 100 vai ser igual a x vezes 10%, que vai ser igual ao todo multiplicado pelos 10%, que resulta no valor de 10% do todo, do x no caso. Tá? Então, 100 é igual a x vezes. Se a gente tem o 10% aqui, vou fazer passo por passo para vocês não... Quem quiser usar parte fracionária ou decimal, fica a critério daí, tá? Então, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é igual ainda a 0,10 na forma decimal. Eu vou usar a forma decimal porque eu acho mais fácil. Tá? Então, 100 é igual a x vezes 0,10, que é referente aos 10%. Então, se esse 0,10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E quando a gente divide 100 por 0,10, isso é igual a 1000. Então, o 100 é 10% de 1000. Quando a gente tem o valor da porcentagem e a porcentagem e quer saber da onde esse valor dessa porcentagem veio, a gente divide esse valor referente à porcentagem por ela mesma, o que a gente fez aqui. Dividiu 100 por 10%. E isso resultou nos 1000. Certo, gente? Certo, Sônia. Tá. Agora aqui. O exemplo 3. Um plano de empresa de telefonia custava R$50. Porém, houve um aumento de 4%. Qual o valor do aumento em reais e qual é o novo valor da fatura? Tá? Primeira coisa, a gente não sabe qual é o valor dos 4% de 50, né? Então, a gente tem que o 50 é o nosso todo, né? É o 100%. E o 4% é o que a gente quer saber dos 50, né? Para poder definir o aumento. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente aprendeu nos exemplos anteriores, a gente vai fazer os 50 vezes a porcentagem, né? Que isso resultará no valor referente aos 4% de 50. Então, 50 vezes 4%. 4% nada mais é que 4 sobre 100 ou ainda 0,04 na sua forma decimal. Como eu gosto de fazer na forma decimal, eu vou fazer 50 vezes 0,4. E também posso fazer, para mostrar para vocês, os 50 vezes 4 dividido por 100. Tá? Então, 50 vezes 0,04, 50 vezes 0,04 é igual a 2. Com a forma decimal. Vamos ver se fecha com a forma decimal. De fração, desculpa. 50 vezes 4 é 200. 200 que a gente divide por 100, que é igual a 2. Então, os 4% dos R$50 é referente a R$2 desse valor. Então, os 4% é igual a R$2 dos R$50. Então, a gente tem que o valor do aumento em reais é 2. Então, o valor
do aumento em reais é 2. E aqui pergunta, qual é o novo valor da fatura? Então, como a gente descobriu os 4%, que é o aumento, né? A gente pode fazer os 50 mais 2. Ou seja, o novo valor... Vou escrever direitinho. O novo valor da fatura será R$52. Tudo bem, gente? Sim, tá bem tranquilo de entender. Tá. A porcentagem é tranquilo, né? Mas eu tenho que passar para vocês pelo fato de que vai vir os juros, né? Os juros compostos, os simples e compostos, né? Mas vamos ver aqui agora o exemplo 4. Alguma dúvida naquele outro? Senão a gente continua. Não tem, tudo bem. Vamos lá. No 4. Suponha que um produto custava R$400. Então, a gente tem que um produto custa R$400, que isso aqui é referente ao todo, né? Ao todo do produto. Do valor do produto. E teve um desconto de R$25. E agora? Qual foi o valor percentual de desconto? Como a gente fez ali no outro, a gente tem que descobrir a porcentagem. Então, temos que descobrir ou achar, né, a porcentagem desse desconto. E quem não gosta de um desconto, né? Eu adoro. Sempre peço um descontinho nas lojas. Então, vamos lá. A gente tem o valor do desconto. Então, a gente vai fazer 25 igual a X. O X é nosso percentual, né? Vamos botar aqui que o X, o percentual nosso é o X. Porque a gente não sabe. Né? Então, vai ser igual a 400 vezes o X, que é a nossa porcentagem, né? Como esse X aqui está multiplicando, ele passa para o outro lado, né? Dividindo o valor aqui que está acompanhando o X, né? O 400, no caso. Então, fica 25 dividido por 400. A gente pode simplificar para ficar melhor, né? Para simplificar essa fração aqui para ficar melhor para a gente achar a porcentagem, né? Então, a gente pode dividir por 25. Então, a gente divide por 25 e por 25 aqui. Então, fica 1 sobre 16. Agora, para descobrir o valor da porcentagem, ele tem que fazer essa divisão e depois multiplicar por 100. Tá? Porque se a gente dividir 1 dividido por 100, 1 dividido por 16, desculpa, vai ser igual a 0,625. Só que a gente quer o percentual e não a sua forma decimal. Tá? Então, a gente vai dividir por multiplicar, a gente vai dar o valor para nós da porcentagem. Então, o percentual de desconto foi 6,25%. Ah, mas se a gente fizesse direto ali
dividisse ali os 25 por 400. Tem que fazer a simplificação? Pode, não tem problema nenhum. Então, 25 dividido por 400 vai dar o 0,625. E se a gente multiplicar por 100, vai dar os 6,25%. Por que tem que multiplicar por 100? Porque quando a gente divide ali a fração, a porcentagem vai estar na sua forma decimal. E não na sua forma de porcentagem. Ela vai ser uma porcentagem igual, mas ela vai estar na sua forma decimal. O 25 dividido por 400, ou 1 sobre 16, que é a mesma coisa, é a porcentagem na sua forma fracionária. Certo? Então, por isso que a gente tem que multiplicar por 100. Para a gente saber o valor primário ali da porcentagem, né? Que quando a gente bota o sinalzinho de porcento. Certo, gente? Certo. Tá bom. Vamos passar aqui para o 5. Depois eu vou botar esse arquivo resolvido no Drive, tá, gente? E os exercícios eu vou postar essa semana, daí eu vou procurar uns... Claro, vai ser um pouquinho mais difícil porque vai ser do Enem, né? Vocês vão fazer o Enem, então eu tenho que dar a base para vocês e vocês depois têm que tentar resolver o do Enem. Se não conseguir, eu ajudo. Tá, vamos lá no 5. Quanto é 15% de 50%? Nesse caso, vocês não vão se assustar, porque é barbadinha. Tá? A gente tem a porcentagem 15%, que nada mais é que 15 sobre 100, ou ainda 0,15, né? E a gente tem o 50%, que é igual a 50 por 100, ou ainda 0,50. Para a gente descobrir quanto é 15% de 50%, a gente simplesmente multiplica, como a gente estava fazendo nos outros casos. Tá? A gente vai pegar a forma fracionária ou decimal e multiplicar. Então, aqui a gente vai fazer... Vou fazer com a forma fracionária, forma de fração, e com a forma decimal. É importante a gente saber as duas formas. Então, a gente vai pegar o 0, o 15%, e a gente vai multiplicar pelo 50%, que vai dar a nossa porcentagem ali. Então, 15 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Então, aqui vai dar 15 vezes 50, nada mais é que 750 dividido por 100 ao quadrado, a mesma coisa, 100 vezes 100 é a mesma coisa que 10.000. E agora? E agora a gente pode... Vamos fazer uma coisa, vamos cortar esses zeros, né? Então, a gente corta esse zero com esse zero. Fica 75 sobre 1.000. E para descobrir a nossa porcentagem, a gente pode dividir isso aí ainda mais 75 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 0,75. Mas como a gente quer né? Então, quanto é 15% de 50%? Aqui, ó. 0,075. A forma decimal.
na forma decimal, a gente vai pegar o 0,15 vezes o Professora, 0,50. ali precisa ser, precisa ser 0,075 ou pode ser 0,75 só? Não, é 0,075. Tá bom. Obrigado. Então, eu vou conferir uma coisa aqui, gente. Tá. É isso aí. Não, botei certo. Agora, na forma decimal, a gente vai fazer a mesma coisa que aqui, porém com os números decimais. Então, 0, deixa eu botar pro ladinho aqui, porque senão não vai caber a resposta. O 0,15 vezes 0,50 é a mesma coisa, vocês podem conferir aí na calculadora de vocês, é a mesma coisa que 0,075. E as formas são só formas diferentes, mas que dão o mesmo resultado. Então, 15% de 50% é 0,075. 0,075. Que nem o colega falou ali do 0,75, eu concordaria se fosse 75 dividido por 100, nesse caso. Daí eu concordaria, mas não, é 75 dividido por 1000. Aqui ele pede o valor e não a porcentagem, tá? É o valor. Valor de 15% e 50%. Tranquilo? Tranquilo, Sora. Tá. Vamos fazer esse aí, daí a gente faz aquele intervalinho que a gente combinou de 10 minutinhos. Vamos fazer aqui. Para mudança de categoria na luta, um lutador precisava aumentar seu peso em 20%, atingindo um peso total de 76,8 quilos. Qual é o peso atual do atleta? Nesse caso aqui, eu aconselho a fazer por regra de 3. Por quê? Fica mais fácil. Fica bem mais fácil. E a gente, vamos pensar junto aqui. A gente não sabe o peso atual desse rapaz, né? Que na verdade é o todo, né? Ele tá pesando, por exemplo, eu peso 70 quilos, é o meu 100% que eu tô pesando hoje, tá? E se eu quero aumentar esse peso em 20%, eu quero descobrir quantos quilos eu quantos quilos eu vou atingir, né? No caso ali, 76,8 dele. Então, a gente tem o peso dele, que é X, porque a gente não sabe. E esse X é o todo que ele tá pesando, que ele estava pesando, né? Que seria o 100%. E ele quer chegar no 76. Então, o 76,8 nada mais é do que o 100% mais 20%. E isso é igual a 120%. Porque esse valor aqui, o 76,8 quilos, é igual ao peso dele agora, o todo que ele está pesando, mais 20%. Tá? Então, a gente vai usar a regra de 3 para ficar mais fácil. Então, o peso atual dele eu não sei, que é o 100%, né? Só que ele quer chegar aos 76,8 quilos, que é igual ao 120%, que é o todo mais os 20% que ele quer engordar. Ele quer aumentar o peso, né? O lutador. Então, a gente pode já transformar isso aqui. Vamos montar aqui primeiro, então. Fazendo a multiplicação cruzada, é x vezes 120% igual a 76,8 vezes 100%. Ou seja, a gente tem que, vamos fazer aqui no cantinho, 120% nada mais é que 120 dividido por 100,
que é igual a 1,2 na sua forma decimal. Então, vamos substituir aqui. X vezes 1,2. E o 100%, a gente sabe que 100% é 100 sobre 100, que é igual a 1. Tá? Então, fica 76,8 vezes o valor da porcentagem ali, que é 1, que é o todo. Então, x vezes 1,2 nada mais é que 1,2x, que é igual a 76,8 vezes 1, que é 76,8. Vamos fazer aqui. Esse 1,2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 76,8 dividido por 1,2 nada mais é que 76 dividido por 2,8 dividido por 1,2 é igual a 64 quilos. Então, esse lutador está pesando 64 quilos. Ele quer aumentar os 20%. Um exemplo, o exercício não está pedindo isso, mas vamos lá. Ele quer quanto que ele precisa engordar? Qual é o valor dos 20%, né? Então, a gente pode pegar o peso que ele quer chegar e diminuir no peso atual dele. 8. Então, aqui vai a vírgula. 6 menos 4, 2. 7 menos 6, 1. Então, o peso que ele precisa engordar é esse aqui, que é referente aos 20%. Tá? É referente aos 20% do peso dele. Tá? Será que é isso? Confere, então. 64 vezes 0,2, que é 20%. 12,8. Tá? Então, nesse problema aqui, ele não pedia isso aqui. Mas eu só quis mostrar para vocês. Mas o peso atual dele, então, é 64 quilos. Tranquilo esse exemplo? Alguma dúvida? Tranquilo, Sora. Só ali, tipo, no 76,8 não tem como fazer, tipo, direto vezes 100%, né? Porque não é porcentagem. Daí tem que fazer todo o processo, né? Ele tem que primeiro transformar aqui a porcentagem. Como eu fiz aqui, ó. Sim, sim. Tá? Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos, porque senão vocês ir no banheiro, tomar um cafezinho, quem quer tomar, certo? Certo, Sora. Até depois. Até depois.
Todo mundo aí, gente? Sim, senhora. Certo. Então vamos começar de novo. Agora a gente vai partir para os juros simples. Que eu acho que só vai dar tempo de fazer os juros simples. Mas enfim. Então, o juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira. Ou de uma compra, né, feita a crédito, né? Então, basicamente, quando a gente vai lá, compra alguma coisa, crédito, vem um juros simples, né? O juros simples é sobre o capital e não sobre o próprio juros. Não é juros sobre juros, né? Que nem os juros compostos. Mas, enfim. Então, a fórmula para calcular o juros simples é juros igual a capital vezes a taxa e vezes o tempo. Então, J é o juro, C é o capital e a taxa de juros. A taxa de juros é a porcentagem, né? Então, ela tem que estar na forma decimal, né? Então, por exemplo, se a taxa de juros for, vamos puxar aqui, 30%, a gente tem que dividir por 100, 30 dividido por 100, certo? 30, a gente tem que usar a forma decimal, tá? Decimal. E o tempo, a taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo. Por exemplo, se a taxa de juros, por exemplo, é 30% ao mês, o tempo tem que ser ao mês. Se a taxa de juros é igual ao ano, o tempo tem que ser anos. Tá? Se a taxa de juros é ao dia, o tempo tem que ser em dias. Tá? E ainda a gente pode calcular o montante, que é o valor total, né, devido, ou se tu é uma pessoa que empresta dinheiro e quer fazer um sistema de juros simples, né? Então tu vai receber o valor que tu deu, que tu emprestou, mais os juros, né? Esse é o montante. Então, a gente tem da equação acima, temos aqui o montante igual a o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, que é referente a isto daqui. Que ele substituiu o valor dos juros do J aqui por esse aqui, tá? Daí por isso, C mais C vezes I vezes T, tá? Esse aqui é uma forma fatorada. Fatorada não é... Não, fatorada. Então, o C, ele tá multiplicando todo mundo aqui, então 1 mais I vezes T. E é esta aqui, tá? Mas, tipo, a gente pode calcular o juros separado e usar esta daqui. Tudo certo, gente? Tudo certo, senhora. Vamos ali para o primeiro exemplo. Quanto rendeu a quantia de 1.200 aplicada a juros simples, com taxa de 2% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses? Tá? Primeira coisa, vamos identificar o que o problema quer. O problema quer o quê? Os juros. Ele quer saber quanto rendeu, então ele quer saber o J, que é os juros. O nosso capital é 1.200. Né? A nossa taxa é igual a 2% ao mês. A gente representa ao mês assim, tá? Se fosse ao ano, seria A.A, ao dia A.D, tá? E o tempo, aqui diz que é 1 ano e 3 meses. Só que, como ali dizia, a gente tem que... A taxa
E o tempo tem que seguir na mesma linha, né? Então, se a taxa é um mês, o nosso tempo também tem que ser em meses, né? Então, a gente pode dizer que o tempo nada mais é que um ano é referente, um ano tem 12 meses. Então, é 12 meses mais 3 meses. Ou seja, a gente tem um tempo de 15 meses. Então, agora a gente pode calcular os nossos juros, né? Então, pegando a fórmula. Qual é a fórmula mesmo? J, juros, igual ao capital, vezes I, e vezes T. Então, temos que juros é igual a 1.200 vezes 2% e vezes 15. Tá? Só que tem uma coisa, essa porcentagem aqui a gente não pode usar, não tem como calcular assim, né? Então, a gente tem que transformar essa porcentagem numa forma decimal. Então, 1.200 vezes 2 sobre 100 vezes o 15, que é o tempo. Então, os juros é igual a 1.200 vezes 0,02, que é a forma decimal, vezes o 15. Então, os juros é igual a 1.200 vezes 0,02 vezes 15. Então, 1.200 vezes 0,02 vezes 15 é igual a 360. Então, esse dinheiro, essa quantia, rendeu R$360 em juros. Então, ao final de 1 ano e 3 meses. Então, a quantia de 1.200 rendeu R$360 ao final de 1 ano e 3 meses. Tudo certo, gente? Tudo certo. Alguma dúvida? Por enquanto não, tá bem explicado. Certo. Vamos para o exemplo 2, então. Um capital de R$400 aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês resultou no montante de R$480. Após um certo tempo, qual foi o tempo da aplicação? Tá? Primeira coisa aqui, temos que arrecadar os dados. Então, o nosso capital é 400. O nosso juros, a taxa, né, é igual a 4%, que resultou no montante de 480 após um certo tempo. Então, ele quer saber qual foi o tempo ao mês aqui. A taxa ao mês. Mas antes de mais nada, para calcular o tempo, a gente tem que achar outra coisa, que é o juros. Daí a gente pode pegar a fórmula do montante, que é juros mais o capital. A gente tem o capital e tem o montante. Então, o montante é 480, igual a J, que é o juros, mais o C, que é o capital. 400. Então, a gente vai fazer J igual a 480. Esse 400 passa para o outro lado, diminuindo. Então, o nosso juros é de R$80. Então, os juros é igual a 80. Vou fazer o seguinte, R$80. Como agora a gente tem os juros, a gente pode calcular o tempo, porque a nossa fórmula dos juros nada mais é que C, né? Vamos ver aqui, C vezes o I vezes o T.
Então, sem os juros, a gente não conseguiria calcular esse tempo, né? Bom, agora a gente tem os juros, podemos fazer aqui 80 igual a 400 vezes a taxa. A taxa aqui está em 4%, é 4%. Vamos fazer no cantinho, já vamos transformar ela aqui. Então, 4% é igual a 4 sobre 100, que é igual a 0,04. Então, a nossa taxa é igual a 0,04 vezes o tempo. Tá? Então, 80 é igual. 400 vezes 0,04 é igual a 16. 16t. Opa, não tá certo isso. Não tá certo, sim. Deixa eu só conferir. 16. Então, esse 16 aqui tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 80 dividido por 16 é igual a... 80 dividido por 16 é igual a 5. Ou seja, o tempo, como a taxa é ao mês, quer dizer, então, que o tempo de aplicação foi de 5 meses. Então, a pessoa aplicou 400 a juros simples, numa taxa de 4% ao mês, que juntou um montante de 480, sendo que os juros foi R$80, e ele queria saber qual foi o tempo dessa aplicação. Então, o tempo dessa aplicação foi de 5 meses. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, senhor. Eu quero só ver na hora de fazer os exercícios. Sim, mas daí vocês... O principal, antes de qualquer coisa, a gente tem que ler o problema e entender. Depois que tu entendeu, pegou os dados, analisou o que a gente precisa procurar e o que está funcionando, o que está faltando, daí a gente parte para o cálculo. Antes disso, a gente tem que analisar, interpretar a questão, ajuntar os dados, levantar os dados e efetuar o cálculo. Então, vamos passar para o exemplo 3. Ao investir R$3.000 em uma aplicação bancária sobre o regime de juros simples, a uma taxa de 10% ao ano durante 6 meses. Qual é o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? Tá. Então, vamos arrecadar os dados aqui. A gente tem que o capital é 3.000. A gente não sabe os juros, né? Porque ele está falando qual é o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação. A gente não sabe os juros. A taxa a gente sabe, que é 10% ao ano, que nada mais é do que 0,10, né? Então, 10 sobre 100. 0,10. E o tempo é igual a 6 meses. Mas aí vocês sabem como transformar esses 6 meses em anos? Não. Tá. Então a gente vai pensar assim, ó. Vamos fazer uma regrinha de 3. Fácil, barbadinha. A gente tem nos nossos calendários que um ano se refere a 12 meses, certo? Só que o valor de 6 meses a gente não sabe, né? Então, esse valor em anos é X, a gente não sabe. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem que 12 vezes X é igual a 1 vezes 6. Ou seja, X é igual a 6 dividido por 12. Que nada mais é que, se a gente dividir por 6 aqui, por 6 embaixo em cima, fica 1 sobre 2. Ou seja, 0,5 anos. Certo? Então,
Para a gente transformar os meses em ano ou o ano em meses, a gente vai fazer a regra de 3. Nesse caso aqui, nesse aqui, de 1 ano e 3 meses, a gente sabia direto já que o ano é referente a 12 meses. E daí a gente tinha mais 3, 1 ano e 3 meses, então significa que a gente tem que fazer 12 meses mais 3, que é 15 meses, que é referente a 1 ano e 3 meses. Nesse caso aqui, a gente não sabia, né, de cabeça, né? Se a gente não sabe de cabeça, a gente tem que fazer a regra de 3. Então a gente vai pensar, 1 ano tem 12 meses. Então, quanto tempo em anos significa 6 meses? Então, 6 meses significa meio ano. 0,5 anos. Certo? Então, porque 6 meses também é metade de um ano. Então, né? O mês, 6 meses em anos é 0,5 anos. Tá? Agora que a gente arrecadou todos esses dados, a gente pode calcular o que ele pede ali. Então, ele pede qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação. Ele quer saber os juros. Os juros, né? E depois, como ele vai estar falando em qual o valor a ser retirado no fim dessa aplicação, ele ainda quer saber o montante. Ele quer somar o capital com os juros. Então, vamos calcular os juros aqui. Então, 3.000 vezes a taxa vezes o tempo. Então, isso é igual. 3.000 vezes 3.000 vezes 0,10 é igual a 300. Vezes 0,5 é 150. Então, os juros foi de R$150. Então, J é igual a 150. Nós temos que o montante é o capital mais os juros. Então, o montante, que é o valor final, ao fim dessa aplicação, é igual a 3.000. Deixa eu só botar mais espaço aqui, gente. 3.000 mais 150. Então, o montante é igual a 3.000 mais 150. Então, significa que é 3.150. Então, ao final dessa aplicação, o valor foi de 3.150. Então, primeiro o que a gente viu? Que ele investiu 3.000 no regime de juros simples, a uma taxa de 10% ao ano, durante 6 meses. Qual é o valor a ser retirado no fim dessa aplicação? Então, a gente primeiro teve que descobrir os juros e ainda depois o montante, que foi a soma do capital mais os juros. Tranquilo? Alguma dúvida? Eu não entendi por que deu 150 ali. Porque a gente primeiro fez os juros. E os juros é o capital. Aqui, ó. Os juros é o capital vezes a taxa e vezes o tempo. Então, a gente pegou aqui 3.000 vezes 10, vezes 0,10, vezes 0,10, vezes 0,5, que é o tempo. E isso resultou num juros de 150. E depois, para saber o valor ao fim da aplicação, a gente pegou o montante, que é o capital mais os juros, e somou esses dois. Ah, tá, entendi. Certo. Mais alguma dúvida? Não, senhora, tá tranquilo. Tá. O 4. Determine a taxa de juros simples, né, de um capital de R$500
aplicado durante 10 meses, que produziu R$150 de juros. Tá? Então, vamos anotar. A gente tem que descobrir a taxa, né? Então, nosso izinho. Temos o capital, que é 500. Durante 10 meses, então o nosso tempo é 10 meses, que produziu R$150 de juros. Então, o nosso J é 150. Lembrando que a fórmula dos juros é C vezes I vezes T, a gente pode substituir, porque ele quer que a gente descubra a taxa de juros. Então, 150 é igual, 150 é os juros, é igual ao capital, que é 500, vezes I, que é a nossa taxa que a gente não sabe, vezes o 10, que é o tempo, em meses. Então, a gente tem que 150 vai ser igual a 10 vezes 500, que é igual a 5.000i. E a gente pode observar que esse 5.000 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. A gente pode dividir 150 por 5.000. Então, 150 dividido por 5.000 é igual a 0,03. E como é dado em porcentagem a nossa taxa de juros, a gente tem que multiplicar por 100. Ou seja, a nossa taxa é 3% ao mês. Então, o exercício pediu para a gente determinar o juro simples, a taxa de juros, sobre um capital de R$500, aplicado durante 10 meses, que produziu uns juros de R$150. Como a nossa fórmula dos juros é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, a gente pode substituir ali os valores e assim achar o I. Então, a gente nos juros botou 150 igual a 500, que é o capital, vezes o I, vezes o tempo, que é 10. Multiplicamos ali o 500 vezes 10, que deu 5.000, e esse multiplicava com o I, que é igual a 150. Já que esse 5.000 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 150 dividido por 5.000. Para saber a taxa, a gente tem que dividir e depois multiplicar por 100. Então, dividindo aquele 150 por 5.000, deu a porcentagem na sua forma decimal, mas a gente quer a sua forma primária, né? Que é com o símbolozinho e tudo mais. Então, 0,03 vezes 100. 3% ao mês. Como o tempo é em meses, então a taxa vai ser ao mês. Tudo certo, gente? Tudo certo, Sora. Alguma dúvida? Não, tá bem tranquilo. Então tá bom. Vamos fazer os 5, então. Determine o valor do capital que, aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6%, rendeu juros de 2.688. Então, ele quer saber o que aqui? O capital. O nosso capital. Que foi aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6%. Como ele não fala ao mês, ao ano, a gente deduz que é ao mês, né? Porque o tempo é ao mês. Então, 6 meses ao 6% ao mês. E rendeu os juros de 2.688. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a nossa fórmula dos juros nada mais é que juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando dessa fórmula, a gente pode aplicar ali os valores, substituir, né? Então, os juros que a gente tem aqui, 2.688, que é igual ao capital, que a gente não sabe, vezes
a taxa, que a gente sabe que é 0,06. Lembra? 6% é igual a 6 dividido por 100, que é igual a 0,06. Então, a gente vai fazer capital vezes a taxa, que é 0,06, vezes o tempo. Nós temos, então, 2.688 igual a C vezes 0,06 vezes 14 meses. Então, fica C vezes 0,84. Se esse 0,84 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 2.688 dividido por 0,84. Fazendo essa divisão, a gente tem que 2.688 é igual a dividido por 0,84 é igual a 3.200. Então, o nosso capital é igual a 3.200. R$3.200. Ah, a gente poderia fazer a prova real, poderia, para saber os juros aqui. Vamos ver se fecha. 3.200 vezes 0,06. Deixa eu fazer espaço aqui. 0,6 vezes 14. Então, J é igual. 3.000 vezes 3.200 vezes 0,06 é igual a 192. Vezes 14, 2.688. Ou seja, show, fechou. Alguma dúvida, gente? Não. Tá. Sim. Eu vou dar só uma introdução dos juros compostos, porque não vai dar tempo de fazer os exemplos. Já é quase 15 para as 11. Mas antes de entrar nos juros compostos, eu quero ver com vocês. Vocês entenderam bem essa aula aqui? Porque é muito importante esse conteúdo. Cai bastante no Enem, tá? Porcentagem e juros. Vocês entenderam tudo? Estão com alguma dúvida? Podem perguntar. Professora, da minha parte, assim, tá tranquilo. Deu para entender bem, tu explicou bem direitinho. Não tive dúvida. Tá. Eu só queria depois dar uma revisada no conteúdo. Eu queria saber onde que eu posso achar depois. O conteúdo, que nem esse PDF aqui que eu tô fazendo, eu posto com as anotações no Drive que tá disponibilizado para vocês lá, tá? Tá bom. É lá que eu posto o arquivo. Os exercícios eu vou postar essa semana. Porque igual E vocês essa aula também vai ser gravada e postada no YouTube, né, senhora? Sim, exatamente. Daí vocês podem voltar lá e assistirem quando quiserem, né? Tá tranquilo, então. Isso. O que eu ia falar? Referente aos exercícios... Pode falar. Tu não pode passar o teu número do WhatsApp pra gente poder tirar dúvidas ou e-mail, alguma coisa assim? Posso passar sim. Eu vou anotar aqui em cima. Daí quando eu postar lá, vocês pegam. Tá bom, obrigada. É verdade, posso mandar no chat mesmo. Peraí que eu vou botar. Só um pouquinho. Bem lembrado ali, colega. Colega Luana. Ela é mais tecnológica. Ela lembrou do chat.
Tá, mandei ali. Mas igual tá anotado no arquivo que eu vou postar daqui a pouco lá no Drive. Outra coisa, vocês entenderam, conseguiram fazer aqueles exercícios da aula passada? Eu fiz, teve um só que eu tive que acompanhar com a resolução, porque eu não tinha entendido muito bem. Eu fiz, Sora, só que daí os 2 últimos eu tive mais dificuldade e não consegui concluir. Tá, vamos ter 15 minutos, a gente deixa os juros compostos para a semana que vem. Vamos ver aqui. Esses aqui que vocês tiveram dificuldade? Da UFV? Sim, Sora, esse e o último ali. Esse aqui. E qual Isso. mais? Mas tive dificuldade. Tá, eu Eu vou. tive na segunda lá, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu esqueci a sigla. Do Enem 2011? Essa sabe-se que a distância em linha reta. Tá. Eu vou. Como a gente tem 10 minutos, eu vou fazer, tá? Com vocês, pra vocês entenderem. Então tá. Enem 2011. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Antes de mais nada, a gente tem que analisar ali o que a questão diz. Então, a questão fala que a cidade A tem uma distância da B de 2.000 quilômetros, tá? E ele é o aluno lá, muito sabido, o estudante, verificou com a sua régua que a distância no mapa entre essas era 8 centímetros. Então, a gente pode dizer que é uma razão entre a medida da régua e a localização à distância real. E ele quer uma escala do mapa, no caso. Então, se a gente tem uma razão, quer dizer que a gente vai comparar a medida da régua com a medida real. Só que as unidades de medida estão incorretas. A gente tem que transformar o quilômetro por centímetro, que vai ficar bem mais fácil para resolver. Ou seja, a gente tem que 1 km é igual a, deixa eu só conferir aqui, se eu não me engano, 100.000 quilômetros. 100.000 centímetros, desculpa. 100.000 centímetros. E a gente quer saber o valor de 2.000 km. Fazendo multiplicação cruzada, a gente tem que 2.000 vezes 100.000 é igual a 200 milhões. Trilhões. Não, milhões, desculpa. 200 milhões de centímetros. Agora a gente substitui aqui. Então, 8 centímetros por... Não precisamos botar aqui centímetros. Como está na mesma unidade de medida, 200 milhões. Só que a escala a gente não pode deixar assim, né?
Então, a gente pode simplificar aqui. Podemos dividir por 8. E aqui embaixo por 8 também. Então, a gente tem 8 dividido por 8 é igual a 1. E 200 milhões dividido por 8 é 25 milhões. Ô, Sora, eu fiz essa assim, ó, com muito medo de ter errado, porque eu achei, pra mim foi fácil de fazer, sabe? Aí eu, meu Deus, errei, né? Porque deu um valor muito alto, mas deu certo. Deu certo, né? Então, gente. Pois é, Sora, eu tinha me abandonado aqui nesse 25 milhões aqui, tipo, eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu tô errando, daí eu tive que pegar toda a resolução. Sim, sim, mas no fim dava certo. 25 milhões assustou, mas estava certo. Então, 25, a escala é 1 por 25, 1 quilômetro por 25 mil. 1 centímetro por 25 mil. Milhões de centímetros. Essa é a escala do mapa que o rapaz fez. Certo isso aí? Certo, Sora. Então vamos ver essa aqui, ó. A UFV. Eu vou dar o caminho para vocês, porque senão vou estourar o tempo, vou atrapalhar o outro professor, tá? Então, as prefeituras da cidade A, B e C construíram uma ponte sobre o rio próximo a estas cidades. A ponte dista 10 km de A, 12 km de B e 18 km de C. O custo da construção, 8.600.000. Foi dividido em partes inversamente proporcionais às distâncias das cidades à ponte. Com a construção, a prefeitura da cidade A teve um gasto de... Lembram que a gente teve aquele conteúdozinho de inversamente proporcionais. O inversamente proporcional é o contrário da proporção, né? Daquela primeira, né? A direta, no caso. Então, a gente pensa assim, ó. A cidade A dista 10 quilômetros, né? Como é inversamente proporcional, esse 10 quilômetros aqui é ao contrário, né? 1 sobre 10. E isso aqui é igual a B, que é a cidade B, que dista 12 quilômetros, que é igual ainda a C, que dista 18 quilômetros. E isso vai resultar numa constante K. E ainda mais, esse K vai ser referente ao que padrão ali para a gente calcular o valor do que cada prefeitura gastou, né? Que teve um gasto. Então a gente sabe também que A mais B mais C teve um custo de 8 milhões e 600 mil, tá? Como a gente quer saber a primeira constante para conseguir calcular aqui, a gente pensa assim, ó, que A sobre 1 sobre 10 é igual a K, B dividido por 1 sobre 12 avos é igual a K, e C dividido 1 sobre 18 avos é igual a K. Então, A, fazendo a multiplicação cruzada, lembra uma propriedade da proporcionalidade? Temos que A é igual a K sobre 10, B é igual a K sobre 12, e C é igual a K sobre 18. Se a gente somar A mais B mais C, vai dar 8.600.000.
Assim vocês vão achar o K e substituir depois o K para saber aqui na cidade A. Então, depois que vocês acharem o K, vocês substituem e dividem por 10, e isso resultará no valor gasto da prefeitura A. Certo, gente? Entendido? Certo, senhora, deu pra entender. Eu comecei certo, eu montei ela certo, só que daí depois eu não conseguia mais fazer. Tipo, me saiu assim, deu um branco, sabe? Mas agora Tá. deu pra lembrar. Tá bom. Acontece. Então, essa do Enem é parecida com aquela primeira que a gente fez agora, a do Enem de 2011. Essa é assim. No Monte de Cerro Armazones, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o Telescópio Europeu Extremamente Grande, E-ELT. O E-LT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,5. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio? Antes de mais nada, vamos olhar a pergunta aqui. Qual a razão entre o diâmetro do olho? Então, o diâmetro do olho e o diâmetro do espelho. Então, temos que é uma razão entre o diâmetro do olho e o diâmetro do espelho. Tá? E a gente tem, vamos olhar lá os dados. A gente tem que o diâmetro do olho humano é aproximadamente 2,1 centímetros. E já o diâmetro do espelho é igual a 42 metros. Agora, para a gente saber a escala, a gente tem que igualar aqui as unidades de medida. Então, a gente pode pensar o seguinte, vamos transformar esse metros que fica mais fácil. Então, um metro é igual a 100 centímetros. Então, 42 metros é igual a x. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem que x é igual a 42 vezes 100. Ou seja, x, se a gente pensar assim, 42 vezes 10 é 420, vezes mais um 10, que daí dá 1.000, vai ficar 4.200 centímetros. Então, 4.200 centímetros. Então, transformando 42 metros em centímetros, fica 4.200. Agora, a gente substitui aqui, ó. Então, 2,1 centímetros é igual a 4.200 cm. Agora, para a gente descobrir a escala, a gente pode dividir por 2,1 para ficar 1 aqui em cima, né? Então, dividimos por 2,1, 2,1. Então, aqui fica 1 sobre 4.200 dividido por 2,1 é igual a 2.000. Então, a nossa escala é igual a 1 sobre 2.000. Ou seja, a resposta E. Entendido, gente? Olha, eu acertei essa. Eu acertei isso que eu Acertou? estava errada. Tá igualzinho. Show Só de que bola. aí, na hora dos 42 metros, eu transformei direto. Eu coloquei, tipo, 4.200 direto, sabe? Sim, não tem problema. Tá? Fechou o nosso tempo aqui, tá, gente? Não vou atrapalhar mais o professor. E provavelmente ele tá esperando para entrar. E qualquer coisa, vocês me mandam mensagem ali no WhatsApp, tá? Fiquem bem, se cuidem. Que a pandemia não terminou ainda. E bons estudos, tá? Obrigada, Sora. Beijo. Bom fim. Valeu, Soraya. Tchau. Tá, igualmente. Tchau.